Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Elano, profissional contábil aí desde 1992, fundador da Evicom, que já está no mercado desde 2005. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês, para os alunos, profissionais contábeis que atuam na área de ICMS, né? Fiscalização, sobretudo fiscalização da Cefaz. Esse é o tema que estou aqui para falar com vocês nesse breve vídeo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre como a Cefaz ela se comporta, né, nessa questão de fiscalizar e monitorar os empresários cearenses, as empresas, os nossos clientes, tá bom? Então vamos nos concentrar nisso um pouquinho, fiscalização Cefaz. Nós temos hoje, a Cefaz do Estado do Ceará, ela faz uso do mecanismo de monitoramento, algo recente, e que tem sido muito bom para os empresários cearenses, né? É por conta desse monitoramento que hoje é possível a autorregularização, ou seja, a oportunidade que a Cefaz dá aos empresários de poder corrigir eventuais distorções, eventuais erros, muitas vezes até acessórios, de forma espontânea, evitando multas, evitando valores maiores para as empresas. Então, monitoramento e auditoria são os dois ferramentas, ou as duas ferramentas que a Cefaz utiliza para fiscalizar ou para manter o controle dos empresários, das empresas aqui no estado do Ceará. Então, monitoramento e auditoria. A diferença básica é que no monitoramento, a Cefaz ela dá a oportunidade da autorregularização. E tem sido muito eficaz no Ceará o monitoramento, porque eles têm conseguido monitorar, por assim dizer, grande parte das empresas no estado do Ceará. Então, tem feito isso de forma regular e muitos empresários têm recebido a oportunidade de fazer a autorregularização. Muitas vezes recebe um termo, esse termo ele vem aí com 10 dias, e a empresa ela pode, então, corrigir os erros apontados pela Cefaz ou até mesmo rebater o que foi apontado pela Cefaz por meio do monitoramento. Isso é muito bom. A Gestão Normativa 24/2023 é a mais recente que trata do monitoramento e autorregularização, né? Tem sido, como eu disse, uma ferramenta muito eficaz e oportuna, porque evita que os empresários sejam autuados de forma a evitar que paguem multas, muitas vezes até absurdas, chegando a 30% das diferenças encontradas. Então, foi muito bem-vindo e não é ruim quando você tem um cliente seu monitorado. Isso é muito bom, basta que você acompanhe a tela de monitoramento que a própria Cefaz disponibiliza, o portal CIGET, né, que você, contador, ou você que trabalha na área fiscal tem acesso ao portal CIGET da Cefaz, onde lá você acompanha, assim como os próprios fiscais acompanham o andamento das atividades fiscais das empresas. Então, é muito bem-vindo e a Cefaz faz uso e não é ruim ter empresa em monitoramento. Isso, na verdade, é muito bom. Por quê? Porque caso você, depois de um monitoramento, você venha a ser auditado, e aí eu já passo para o tópico seguinte, que é a auditoria, caso você venha a ser auditado, você está jamais bem preparado para enfrentar uma auditoria, por conta do monitoramento que anteriormente foi feito, né? Nesses dois aspectos de monitoramento e auditoria, eu queria me concentrar na auditoria, porque o monitoramento, como dito, ele é um acompanhamento em tempo real do que a empresa está fazendo e dando a oportunidade da autorregularização. Na auditoria é diferente, e aí nós vamos falar bastante agora, um pouquinho mais aprofundado de como se comportar ou como é que funciona uma auditoria por parte da Cefaz aqui no estado do Ceará, tá bom? Então, passando para esse ponto, falando um pouquinho da auditoria, né? Quando o cliente recebe lá no portal CIGET um termo de intimação para a auditoria, sabe que a partir dali inicia-se um prazo de auditoria, que varia entre 120 e 180 dias. Aí o fiscal ele determina isso já no termo de início de auditoria, né? Quando recebemos essa intimação. A partir desse momento, não há mais o que há no monitoramento, por exemplo, que é
a espontaneidade para corrigir eventuais distorções ou erros. Na auditoria isso não é possível. Uma vez intimado, você cessa com o direito à espontaneidade. Você tem que agora aguardar o auditor se posicionar por meio de termos de intimação durante esse decorrer de prazo, para que você possa então prestar esclarecimento ou contestar eventuais afirmações do auditor. Durante esse prazo, o auditor ele recebe da retaguarda dele, né, da Cefaz, do núcleo de inteligência, recebe do núcleo de informática da Cefaz planilhas, recebe informações que ele, auditor, analisa e manda para você, contador, poder prestar esclarecimento a respeito daquelas informações que ele ou a própria Cefaz, por meio da retaguarda, encontrou de divergência. E aí esse auditor, ele manda para você, contador, né? E você, contador, vai agora analisar e trabalhar em cima dessas afirmações, que muitas vezes, nas auditorias da Cefaz, nós encontramos divergências, ou o autor pode apontar divergências na prestação de informações de obrigações acessórias, SPED não transmitido, notas fiscais de entradas não lançadas, notas fiscais de saída não lançada, ICMS de fronteira não recolhido. Ele pode apontar ausência de informação no estoque, ou mesmo diferença nos estoques, o que é muito complexo, né? Mercadoria que entrou, mas que não teve saída, mercadoria que saiu e não entrou. Então, na apuração dos estoques, ou mesmo ele pode encontrar diferença na demonstração de resultado, onde ele encontra ali uma ausência de valores relacionados ao que a Cefaz chama, e você pode ser autuado pela falta de faturamento, né? Que a Cefaz normalmente tem autuado quando ele faz o conta corrente e percebe que você não tem, o fluxo de caixa mostra insolvência, você não consegue pagar tudo que comprou, ou seja, ela chama essa penalidade que normalmente são autuados, né, por ausência de faturamento, né, ou mesmo por você ter dificuldade em demonstrar que tinha realmente faturamento suficiente para pagar todas as suas despesas e todas as suas compras. Então, a planilha de demonstração de resultado é também muito utilizada pela fiscalização. Uma vez apontado todas essas deficiências ou todas essas possíveis inconsistências, o que para ele já há um indício de autuação mais à frente, é mandado para você, contador, analisar. A partir daí, qual vai ser o seu trabalho, né? O trabalho da contabilidade durante esse período de auditoria, que você não pode mais corrigir, mas pode contestar, né? Você pode conferir, porque os relatórios enviados pela informática ao auditor pode estar viciado, pode estar com erro, pode estar com problemas que você, contador, pode apontar essas falhas e pode então voltar ao auditor e dizer para ele, ó, isso aqui, esse relatório tá errado, essas notas elas foram lançadas no SPED, e aí o auditor vai baixando essas coisas que você alegar e que realmente fizeram sentido para ele, né? Que você provar durante a auditoria que aquelas alegações que o fiscal apontou, que o auditor apontou, elas são irreais, são inverídicas e, portanto, você solicita a correção. O fiscal lhe atende, normalmente eles aceitam as alegações via e-mail mesmo, ou telefone, mas se você precisar, você pode marcar com o fiscal, você vai até a Cefaz e lá, juntamente com os fiscais, os auditores, você mostrar suas alegações. E aí ele, depois de lhe ouvir e filtrar tudo, ele vai finalizar a fiscalização, né? Lembrando que a gente fala de auditoria, falou de monitoramento anteriormente, normalmente as empresas optantes do Simples, elas são alvo do monitoramento. Não que as normais também não sejam, mas as do Simples são mais, porque as auditorias elas estão voltadas mais para as empresas normais, né? Então, uma vez que você transitou pelo período
da auditoria, já prestou suas alegações aos fiscais, aos auditores. Agora você vai receber do fiscal a conclusão da auditoria. Então ele faz a conclusão e normalmente 99% das conclusões elas vêm acompanhadas de auto de infração, porque normalmente eles encontram alguma coisa, não há como uma fiscalização não encontrar alguma inconformidade. Infelizmente essa é a realidade. Uma vez encontradas as irregularidades, ele finaliza então a fiscalização e manda para você para que seja dado ciência aos autos de infração. E aí você já tem praticamente ciência desses autos porque você esteve acompanhando a auditoria, né, durante todo o tempo. Então você tem mais ou menos ciência do que vai vir pela frente. Uma vez intimado, aliás, uma vez finalizada a fiscalização e você dado ciência aos autos de infração, aí vem o seu papel junto ao cliente agora para orientá-lo, né? Você precisa orientar o seu cliente, né, na finalização do que ele precisa fazer. Normalmente, a auditoria ela traz os autos e você tem ali um prazo de 20 dias para contestar administrativamente esses autos de infração. E quase sempre esses autos de infração eles trazem o valor total do auto, ele traz também, dentro desse prazo, uma possível redução para que você possa pagar esses autos, às vezes 50%, às vezes 79%, se você pagar à vista e não quiser contestar, né? Mas você pode contestar, você pode pagar à vista, você pode ainda parcelar o débito daquele auto de infração, tá certo? Então você vai orientar o cliente no que for mais adequado. Pode ser que recorrer de uma decisão e aí vai para o contencioso, vai transitar lá na Cefaz, pode ser que seja útil, mas você vai julgar, porque você acompanhou a fiscalização e você sabe se o fiscal foi rígido demais ou aplicou um dispositivo errado para aquela penalidade. E aí você vai orientar então o seu cliente ao que deve fazer. Então basicamente é isso que a gente encontra numa fiscalização da Cefaz, né? Então resumindo um pouquinho do que nós conversamos aqui com vocês. Vocês têm a Cefaz utiliza duas ferramentas, né, para poder fazer a fiscalização, o monitoramento propriamente dito, com a oportunidade da autorregularização, ou ela pode, se quiser, já partir para a auditoria. E aí você recebe a intimação da auditoria, dá o termo de ciência de início de fiscalização, fica impedido de autorregularizar durante esse período, você recebe do fiscal as informações, você devolve as suas alegações, o fiscal finaliza, normalmente com auto de infração, e você agora com a empresa finaliza o que você deseja que o seu cliente faça. Então essas são as informações que nós tínhamos que passar para vocês. Nós agradecemos a atenção e esperamos que vocês continuem progredindo nesse estudo de vocês. A área fiscal é muito boa, é empolgante e cheia de emoções. Que a gente se vê na próxima oportunidade.